Mais uma vez, eu venho fazer a indicação deste livro. Esse livro, O que são intelectuais, de Horácio Gonzalez. Eu trabalhei muito com esse livro quando eu era professor de Sociologia Geral e Sociologia Jurídica na UNP, no curso de Direito. Quem foi meu aluno naquela época, eu pedia para, depois de uma aula, onde eu fazia a explanação do livro, eu pedia para os alunos fazerem as leituras, a leitura do livro e também o fichamento do livro. O nome do livro já remete à curiosidade. A curiosidade, ao espanto e à admiração, o ficar admirado, né? A curiosidade de querer saber o que são intelectuais. Então, Horácio Gonzalez, a partir de uma leitura de um outro intelectual, que é Antônio Gramsci, um intelectual italiano, que escreveu Os Intelectuais e a Organização da Cultura, o Horácio Gonzalez consegue fazer um quadro mostrando uma tipologia dos intelectuais. Então ele vai dizer que existe um quadro de intelectuais. Nesse quadro de intelectuais nós vamos encontrar os intelectuais que são chamados de malditos, os intelectuais que são chamados de precursores, o intelectual chamado de revolucionário, o intelectual chamado de populista, o intelectual cosmopolita, o intelectual orgânico, o intelectual do círculo do poder, o intelectual nacional popular, os grandes intelectuais e os intelectuais tradicionais. Então é importante você aqui perguntar: o que são intelectuais? O que é um intelectual maldito? Né? O intelectual maldito é aquele que expõe aquilo que a sociedade não quer mostrar. É o intelectual que consegue mostrar aquilo que jamais, aquilo que seria escondido pela sociedade. Alguns intelectuais foram considerados malditos porque mostraram exatamente as doenças, as misérias. Jean Genet. Jean Genet foi considerado um intelectual maldito por quê? Porque ele escreveu exatamente sobre tudo aquilo que a sociedade também produz. Os marginais. Naquela época, o que era que a sociedade considerava como algo que não deveria ser mostrado, né? Então Jean Genet vai e escreve Querelle. No livro Querelle, ele vai mostrar exatamente, não é, os ladrões, a prostituição. Naquela época, aqui era considerado os homossexuais, todo tipo de comportamento, de desejo, de condição que era vista como algo que deveria ficar na escuridão do mundo social. Um exemplo de intelectual precursor. O intelectual precursor
seria aquele intelectual que ele vai mostrar, que ele vai escrever como seria algo depois dele, como poderia ser. Então, ele não vive a situação no momento da descrição, mas ele vai deixar claro, ele vai mostrar uma possibilidade de modificação, uma possibilidade de modificação. É o caso do Marx. Quando Karl Marx escreveu, junto com Friedrich Engels, o Manifesto do Partido Comunista. Então, naquele momento ali, ainda não tinha acontecido uma revolução, mas ele deixa os caminhos, ele deixa escrito num panfleto político os caminhos de uma transformação, de uma possível mudança. Quando o Nietzsche escreve Vontade de Potência, ele deixa ali o caminho para uma modificação do pensamento humano, para uma desconstrução daquilo que era consagrado, o pensamento cartesiano, o pensamento idealista, platônico, cristão, o pensamento mecanicista elaborado a partir das normas de Renato Cartesius. Então Nietzsche vai mostrar essa possibilidade, a possibilidade de um homem criança que não tem medo, a possibilidade de um homem possuidor da vontade de poder. Quando se trata aqui do intelectual revolucionário, né, quem é esse intelectual revolucionário que o autor Gonzalez tenta descrever? É aquele que rompeu com a ideologia de sua classe social. Rompeu com a ideologia de sua classe social e que ele luta por uma transformação, por mudanças. Então nós temos um exemplo, não é, de Luiz Maranhão. Luiz Maranhão é um exemplo de um intelectual revolucionário. O intelectual populista. O intelectual populista é aquele que vai assumir o discurso do populacho, não é? Ele vai pegar esse discurso e usar em benefício dele próprio. Então isso acontece com aqueles políticos, né, que manuseiam esse discurso do povo, esse discurso que o povo tem e usa para o seu benefício. O intelectual cosmopolita. O intelectual cosmopolita é aquele grande intelectual, é aquele intelectual lá do Renascimento italiano. Nós temos Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia. Nós temos um livro necessário a todos, de Camões, os Lusíadas. Nós temos as obras como a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Temos a Pietà, as obras do Rafael Sanzio, as obras o teto da Capela Sistina, o Juízo Final, as obras do Michelangelo Buonarroti. Então essas matérias, esses materiais, né, considerados como material da cultura elaborada, que vão mostrar exatamente aqueles intelectuais da Itália. A Itália produziu muitos intelectuais para a Europa, que chegaram a ser ministros da França. Eles eram intelectuais cosmopolitas. E o intelectual orgânico.
O intelectual orgânico é aquele intelectual que seu trabalho, que seu serviço é para as classes dominantes. Nós encontramos intelectuais orgânicos dentro de partidos, encontramos intelectuais orgânicos que vão servir as classes que estão se organizando para a construção de um poder para aquela classe, ela dominar, ela conduzir. O intelectual orgânico faz a condução, faz a direção. Ele escreve A Riqueza das Nações. Naquele momento ali, ele é um intelectual orgânico para aquela burguesia inglesa em ascensão, que quer o poder. John Locke, quando escreveu sobre o Estado, ele está escrevendo para uma burguesia inglesa que deseja uma revolução e que quer o poder. Quando Rousseau escreve o Contrato Social, ele é um intelectual orgânico também, pensando e servindo a burguesia que está em ascensão. Câmara Cascudo, ele tanto foi num período intelectual orgânico, como em um outro período que ele deixa de ser orgânico, ele passa a ser um intelectual tradicional. Esse conceito de intelectual orgânico e intelectual tradicional vem muito claro no livro de Antônio Gramsci, Os Intelectuais e a Organização da Cultura, quando ele vai mostrar exatamente a dialética entre o intelectual tradicional, que representa as classes que foram um dia dominantes, esses intelectuais que estão, exemplo, no Instituto Histórico e Geográfico, na Academia de Letras, eles já foram orgânicos, agora se comportam como tradicionais. Eles se pensam como organizadores da cultura, como reprogramadores dessa cultura que eles querem manter. Então, desse modo, nós temos um elenco de intelectuais. Eu desejaria que vocês tivessem tempo para fazer a leitura desse livro. É muito interessante você perceber essas construções, né, teóricas, metodológicas, o que seria o intelectual maldito, por que Sartre é maldito, por que Simone de Beauvoir é intelectual maldito, na medida em que ela vai mostrar uma outra forma de nomear, de pensar. Exemplo, quando ela escreveu O Segundo Sexo, ela está mostrando que a mulher foi dominada, que há uma dominação, além de toda a organização histórica, além do tempo, né? E ela vai mostrar isso do ponto de vista do materialismo histórico dialético e também do ponto de vista da psicanálise. Os intelectuais, não é, que fazem a revolução, qual é a característica do intelectual revolucionário? Eles têm um poder de organização, de panfletos, né, de mostrar a necessidade de romper com um discurso que é um discurso antiquado, burguês, de dominação, de exploração, que produziu a escravidão, que produziu a servidão, que produziu toda sorte de constrangimento. Então esse intelectual revolucionário, ele acredita que pode existir uma mudança na sociedade e ele luta por isso, ele morre por isso. Então eu desejo uma boa leitura deste livro,
O que são intelectuais? Ele foi publicado pela editora Brasiliense.